Fala, meu aluno, tudo bem contigo, meu amigo? Vamos a mais um itemzinho já na tela para você, item de número 130, falando sobre geometria espacial. O item coloca o seguinte: considere que uma pirâmide quadrangular regular, cuja base é um quadrado de aresta medindo 1,2 metros. Cara, para você não ir desesperando com o item todinho, primeira coisa que eu sugiro para você: vá fatiando o item. Vá fazendo cada coisinha aos pedaços. Olha, então a gente parou a nossa leitura bem aqui. Então a gente tem uma pirâmide de base quadrangular regular. Significa então que a gente vai ter uma pirâmide cuja base é um quadrado. Tudo bem? Porque ele colocou a expressão quadrangular e, além disso, regular. Quando ele coloca só quadrangular, significa que a sua base é um quadrilátero. Agora, quando ele fecha a expressão com a palavra regular, esse quadrilátero tem que ser um quadrado. Tudo bem? Espero que isso daqui tenha ficado claro para você. Então, já fizemos aqui o desenho da nossa pirâmide. Temos uma pirâmide cuja base é um quadrado e ele fala para a gente que a aresta desse quadrado é de 1,2 metros. Aqui está. Então, esse daqui é o quadradinho que ele colocou para a gente. E ele falou o seguinte, que essa pirâmide vai ser seccionada cortada por um plano paralelo à base, a distância de 2 metros do vértice da pirâmide. Então, vamos terminar nossa leitura bem aqui. Então, a gente vai ter que pegar um plano, esse plano vai estar a 2 metros do vértice da base, cortando a nossa pirâmide. Então, vindo aqui para o nosso desenho, olha o que vai acontecer. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui um plano paralelo a essa nossa base. Então, vou apenas copiar essa figurinha. Esse camarada, ele vai seccionar a nossa pirâmide em algum lugar aqui. Tudo bem? Seccionou a nossa pirâmide, fez um corte nela. Com isso, olha o que a gente vai ter aqui para ficar bem bonitinho para você. Ao fazer esse corte, a gente vai acabar formando aqui uma outra pirâmidezinha, olha. Para cá. Você finge que vai ficar bonitão, tá? Para cá e para cá. Pronto, aqui está. Tudo bem? Então, fizemos aqui o corte da nossa pirâmide. Então, é isso daqui que a gente vai ter mais ou menos. Deixa eu só chegar esse camarada um pouco mais para cá, que eu acho que vai ficar melhor no nosso desenho. Pronto. E agora para cá. Ó, agora foi legal. Então, na hora que esse camarada fez o corte da nossa pirâmide, significa então que agora vai estar sendo formado esse retângulozinho aqui para a gente. Agora, ele falou uma coisa sobre esse corte. Ele falou que esse corte, ele estará, salvo engano, a 2 metros da distância de vértice. Aqui, ó, 2 metros do vértice. O vértice da pirâmide equivale a esse ponto aqui em cima. Esse ponto é o vértice da pirâmide. E ele falou para a gente que a distância que teremos desse vértice até chegar nesse corte, isso daqui tem que equivaler para a gente a 2 metros. Perceba que isso daqui acaba sendo o que seria a altura dessa pirâmide, olha. Então, é isso aqui que ele está fornecendo para você. Ele está dizendo que a altura dessa nova pirâmide formada aqui equivale àqueles 2 metros que eu coloquei ali para você. Vamos ver mais o que ele coloca para a gente. E que a aresta da secção meça 0,2 metros. Ou seja, ele fala então para a gente que essa aresta aqui da secção, esse ladinho aqui desse quadrado, vai estar valendo para a gente 0,2 metros. É isso que ele colocou pra gente, tudo bem? Acho que não ficou muito legal esse 0,2 aqui. Vou colocar ele aqui, acho que fica melhor de enxergar. Pronto, aqui está. Então, significa que esse ladinho desse quadrado equivale a 0,2 metros. Então, a partir dessas informações, o que ele pede pra gente? Com base nisso, calcule em metros cúbicos o volume da pirâmide original. Então, de acordo com aqueles dados, qual é o volume da pirâmide original em metros cúbicos? Multiplique o resultado encontrado por 100. Aí despreze a parte fracionária, aquele velho blá 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 que você conhece
de prova de vestibular da UNB, tudo bem? Então veja que quando a gente tem esse corte, como está aparecendo aqui para gente, deixa eu aparecer aqui na telinha para a gente trocar uma ideia. Então veja que quando a gente tem esse corte que ele coloca aqui para você, significa então que a gente vai ter duas pirâmides que são semelhantes. E quando a gente tem duas pirâmides que são semelhantes, o que a gente pode fazer? Proporção das suas medidas. A gente pode fazer lado com lado, ou então lado com área, ou então lado com volume. Fica a seu critério. Então, uma forma de você resolver essa questão, a partir de regra de 3, ou seja, a partir da proporção dos lados dos quadrados. E da proporção das alturas, você consegue achar a altura da grande e depois calcule o volume dela. Uma outra forma que você pode fazer a proporção dos lados desse cara, calcular o volume da pequenininha e fazer a proporção entre lado e volume. Então você tem duas formas para resolver essa questão. Então acompanhe junto comigo cada uma dessas formas. Olha que interessante vai ficar para a gente. Então deixa eu sair aqui da telinha para você ver cada uma dessas situações. Então vou colocar aqui situação de número 1. Ou seja, a gente vai fazer uma proporção para achar a altura da grande. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente eu vou chamar a altura dessa pirâmide grande aqui. Vou chamar a altura dessa pirâmide grande de H. Primeira coisa de tudo. Pronto, aqui está. Então, essa altura que eu chamei de H equivale à altura da pirâmide grande. Agora, basta fazer semelhança. Então, a gente vai ter que H, que é a altura da grande, está para 2, que é a altura da pequena. Assim como o lado do quadrado da grande, que é 1,2, está para o lado do quadrado da pequena, que é 0,2. Ao fazer essa semelhança, o que teremos aqui? A gente pode fazer a seguinte malandragem para poder resolver essa proporção. Como a regra de 3 é proporção, veja que do 0,2 para o 2, você está fazendo uma multiplicação por 10. Então, significa que do 1,2 para o H, você também terá uma multiplicação por 10. Por causa disso, podemos então afirmar que a altura dessa pirâmide equivale a 12 metros. Cara, acabou a questão. Basta a gente fazer o quê? Usar a nossa formulinha do volume da pirâmide. Lembrando que o volume da pirâmide ela é dada pela área da base multiplicado pela altura e esse resultado dividido por 3. Então, sempre vai ser assim que calcularemos o volume da nossa pirâmide. Aqui está. Então, basta utilizar essa relação. Com base nisso, teremos então o quê? Que o nosso volume vai ser a área da base, como é um quadrado, vai ser 1,2 ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 12, tudo isso dividido por 3. Vou tomar a liberdade de já fazer tudo isso daqui na calculadora. Então, fazendo 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. O 12 dividido por 3 dá 4. Então, teremos 1,44 vezes 4. Ao resolver essa conta, teremos então que o volume da pirâmide equivale para a gente a 1,44 vezes 4. Resultado, 5,76 metros cúbicos. Pronto, amigão. Acabamos a questão. Isso daqui que ele estava pedindo para a gente. Agora, a questão pediu para a gente marcar no gabarito, pegando esse resultado e multiplicando por 100. Ao pegar esse resultado e multiplicá-lo por 100, significa, então, que a nossa resposta no gabarito, que eu vou chamar de R, equivale àquele número andando com a vírgula 2 casas para a direita, ou seja, 576. Esse daqui que vai ser o nosso resultado. Então, gente, chega aqui, marque no seu gabarito sem medo de ser feliz. 576.
Veja que foi uma questão muito bacana para você resolver, não foi uma forma difícil, ela foi uma forma bem direta para a gente poder trabalhar isso daqui. Mas, Pedrinho, você disse que tem duas formas para resolver essa questão. Bem, a segunda eu vou ver se ela encaixa aqui. A segunda forma para você resolver essa questão é calculando o volume da pequena. Então, calculando o volume da pirâmide pequena, o que teremos aqui? Ela tem que ser igual à área da base, 0,2 ao quadrado, vezes a altura, que é 2, tudo isso dividido por 3. Isso tem que ser igual. Ponto 2 vezes ponto 2 dá 0,04, que vezes 2 dá 0,08, dividido por 3. Isso daqui em metros cúbicos. E agora o que a gente faz? Uma semelhança, onde a gente vai ter o seguinte. Deixa eu colocar um novo slide para a gente poder resolver isso daqui de uma forma melhor. Beleza, deixa eu apagar isso daqui, só para não ficar muita informação aqui para a gente. Vai ficar melhor. Pronto. Só pegar aqui a borrachinha, pronto. Apagando tudo isso daqui, pronto. Agora vai ficar melhor. Vou colocar aqui a segunda forma, então, para a gente resolver essa questão. Então, a segunda forma que teremos para resolver essa questão é calculando o volume da pirâmide pequena. Esse volume vai ser igual à área da base, que é 0,2 ao quadrado, vezes a altura, que é 2, tudo isso dividido por 3. Ao resolver essa conta, teremos 0,08 dividido por 3 metros cúbicos. Então, esse daqui seria o volume da pirâmide pequena. Lembrando que a gente já terminou a questão, aqui eu só estou apresentando uma segunda forma que você poderia resolver. E agora a gente trabalha com semelhança. Como a gente vai fazer essa semelhança, Pedrinho? Você faz o seguinte, você faz que o volume da pirâmide grande que você quer está para o volume da pequena, assim como o lado da grande, que é 1,2, está para o lado da pequena, que é 0,2. Só que como o volume é um camarada em 3 dimensões, então o que a gente vai fazer com essa razão desses lados? Elevar a 3 para manter a mesma proporção. Com base nisso, teremos então o seguinte, olha, que o volume da grande que a gente quer, dividido pelo volume da pequena. E quanto que é o volume da pequena? 0,08 sobre 3. Isso daqui tem que ser igual a... Bem, 1,2 dividido por 0,2, a calculadora já sabe fazer isso para a gente. 1,2 dividido por 0,2 dá 6. Então, esse resultado aqui dentro desse parênteses já equivale a 6 para a gente. Então, vai ficar para a gente 6 elevado a 3, que dá 216. Já vou tomar a liberdade de colocar o resultado final. Agora, veja que esse 0,08 sobre 3, ele está dividindo. Como ele está dividindo, eu posso passar para o outro lado, multiplicando. Com isso, então, teremos que o volume da pirâmide grande equivale a 216, que multiplica 0,08, tudo isso sobre 3, que é igual. Agora, fazendo-se 216 dividido por 3, temos 72. Então, esse que dividido por esse dá 72, que vezes 0,08, chegamos ao mesmo resultado de 5,76 metros cúbicos. Olha que legal! Então, veja que temos duas formas diferentes de pensar nessa semelhança aqui que está aparecendo para a gente. Fica a seu critério qual que é a melhor forma de você resolver. Então, ou podemos fazer pela semelhança dos sólidos, que foi o que a gente utilizou aqui, ou podemos fazer apenas pela semelhança de medidas lineares aqui dentro das medidas dessa nossa pirâmide, tudo bem? Então, essas seriam as duas formas para a gente resolver essa questãozinha e eu espero que ambas tenham ficado claras. Veja que são formas bem tradicionais de como resolver uma questão envolvendo a ideia de pirâmide, que é fazendo a semelhança entre elas, e ele sempre gosta de fazer esse tipo de pergunta, encontrar alguma medida linear, encontrar o volume dessa pirâmide que está aparecendo para a gente. Ficou
Ficou claro, meu amigo? Beleza, isso? Então, se possível, assista quantas vezes forem necessárias essa videoaula. E, além disso, assista a videoaula teórica, para você entender melhor ainda essa nossa ideia de pirâmide e a aula de semelhança de sólidos, que foi o que a gente utilizou para poder trabalhar essa questão. Tranquilo, amigo? Um forte abraço e bons estudos para você. Valeu, fui!